Nós, de Última Hora, estamos aqui na 5ª edição dos Grandes Negócios. E nada melhor que estar entrevistando pessoas que fazem e gerem o grande negócio no Rio de Janeiro. E eu estou aqui do lado de duas pessoas que fazem isso acontecer no Rio de Janeiro. Primeiro, João Diniz, tudo bem, querido? Como é que você tá, obrigado querido? pela entrevista. Prazer. Eu estou aqui e já vou adiantando. Ele disse para mim, pode oficializar? Ele disse que pode. Ele é pré-candidato a vereador do estado do Rio de Janeiro e para nós, somos do Rio de Janeiro, é uma boa referência, é uma boa indicação, porque além de ser uma pessoa extremamente bem, fácil de se tratar, uma pessoa que você consegue um acesso fácil, espero que continue assim, ele também traz algo que é importante para o nosso estado, que é o empreendedorismo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho de empreender. E daqui a pouco eu falo com você, para ela não ficar com ciúme, que é a esposa dele, a Bittencourt. Tudo bem? Fala um pouquinho sobre empreender. Então, a gente precisa estar sempre incentivando aqui, como esse evento incrível, o crescimento do empreendedorismo no Rio de Janeiro. Porque o empreendedorismo faz com que a gente tenha um crescimento econômico, geração de empregos, crescimento do turismo. Então, eu sou, enfim, do setor há 30 anos, do setor de gastronomia e entretenimento, e venho como pré-candidato a vereador levantar essa bandeira, porque a gente nunca teve na gestão pública uma pessoa do setor genuíno, com conhecimento de causa, conhecimento das dores e das necessidades dos empreendedores e dos trabalhadores, e por isso eu estou vindo para essa grande missão de estar fazendo o empreendedorismo prosperar cada vez mais aqui no Rio de Janeiro. Vamos falar um pouquinho sobre essa sua colocação como um pré-candidato a vereador. Ser vereador no estado do Rio de Janeiro, eu creio que seja algo bem difícil, porque a gente observa que temos uma demanda muito grande, são muitos municípios, muitos bairros, melhor dizendo, dentro do nosso estado. Isso faz com que esse vereador, na minha opinião, ele fique sempre focado nas suas regiões, a qual ele mora, ele reside, ele atua. Você acha que esse deve ser um pensamento de um vereador hoje, atual, desse nosso estado? Não. Eu acho que a pessoa, quando ela é eleita pelo município. Então, obviamente, que ela pode ter uma afinidade maior com uma localidade, que ela tem os negócios dela, ou que ela foi criada, mas ela não pode focar em ser síndico de condomínio, Exatamente, como eu chamo. Então, a minha pauta é do empreendedorismo, eu atuo em vários setores do Rio de Janeiro, mas eu vou defender o crescimento do empreendedor em todo o município do Rio de Janeiro, inclusive nas comunidades, porque a gente precisa também ter um olhar para as classes C, D e E, para incentivar o empreendedorismo, para que eles possam gerar empregos. Muitas vezes eles são as pessoas que trabalham nos empreendimentos, mas eles podem ter a capacidade de aprenderem através de eventos como esse, através do Empreende Rio, de movimentos que a gente vai criar, estimulando que as pessoas se tornem empreendedoras e passem a serem geradoras de emprego. Então isso a gente consegue fazer com que o Rio de Janeiro inteiro, o município todo, cresça com relação ao empreendedorismo. Essa é a minha visão. Eu vou falar sobre isso, tá? Mas eu não posso deixar de falar aqui com... Tudo bem? Dá um beijo. Obrigado pelo carinho, obrigado por estar aqui. Como eu falei para vocês, a Bittencourt é a esposa do João Diniz, mas você faz um trabalho que me encantou quando eu soube, que é um trabalho voltado para o PCDs, né? São pessoas que realmente, por muitas vezes, são esquecidas dentro das comunidades, como ele acabou de pontuar, e dentro da própria sociedade. Eu gostaria que você nos falasse qual é esse trabalho. Eu soube que você acabou de fazer um trabalho recentemente voltado para esse segmento. Você poderia falar um pouquinho sobre esse trabalho que você executa? Claro. Eu sou mãe de uma menina de 19 anos com síndrome de Down, daí surgiu a ideia a necessidade de formar o movimento Mães de PCD, que é uma rede de apoio, é criar uma rede de apoio para outras mães, famílias, pais também, né? Eu digo mães porque normalmente a mãe é quem cuida, que está ali, né? Mas a maior parte dos casos, mas todas as famílias são bem-vindas. E o intuito é formar, criar eventos onde vou estar trazendo palestrantes com informações úteis para a comunidade, né, para essas famílias, principalmente as famílias carentes, que são as que precisam mais de informações, de serem ajudadas, às vezes conseguir um laudo para um PCD, conseguir ajuda, porque com esse laudo, para conseguir o benefício, elas precisam ter um laudo, e é uma dificuldade muito grande. Trazer um nutricionista que vai dar as dicas de alimentação adequada para cada tipo de deficiência, enfim, esse é o intuito. E no Empreende Rio,
eu tive a oportunidade, o João cedeu um painel para eu poder apresentar o projeto. E agora, mês que vem, a gente está pensando em fazer mais um evento maior, né, com palestras mesmo, com duração de 20, 30 minutos, trazendo pessoas para ajudar. Né? O intuito é ajudar a comunidade, não tem nenhum fim lucrativo, é só ajudar mesmo a comunidade dos PCDs. Fico feliz de saber. Eu tenho uma curiosidade, eu atendo pessoas que são PCDs e eu observo que dentro desse contexto social nosso, os homens, os maridos, abandonam essa família. Como você tem uma filha com 19 anos, eu já creio que você tenha alguma experiência até para me orientar e passar para os nossos ouvintes telespectadores de última hora. Por que razão isso se dá? Por que o homem foge, o homem não acompanha essa criança e a mãe ela não larga e ela fica e ela sofre? Eu vejo isso acontecer com crianças com macro e microcefalia de uma instituição a qual eu faço parte e eu vejo ali a mãe presente. De todas as formas a mãe está ali. E aquilo às vezes eu fico sem entender por que esse pai se omite, se coloca totalmente à margem da real existência dessa filha com essa síndrome. Você poderia, sei lá, me dar uma luz? Por que isso acontece? Olha, eu acho, né, na minha opinião, o homem, né, geralmente ele começa a criar um vínculo com a criança a partir do momento que ela nasce, né? A mulher, já desde o momento da concepção, que ela está com o bebê crescendo na barriga, a mulher já ama, mas o homem é mais quando ele vê aquela criança. E eu acredito que quando isso acontece, é uma criança que aos olhos da sociedade é defeituosa, e aí acontece uma não aceitação. O homem rejeita, acontece isso com mães também, com ambos os pais, mas mais com homens, ele rejeita, né, de primeiro tempo e ele não aguenta aquilo. Mas a mãe não, a mãe já amava desde o ventre, entendeu? Então a mãe vai ali, ela batalha e ela cria, segue em frente, por isso que a grande parte dos casais, né, rompem depois que o filho nasce com deficiência. É uma realidade. Você sabe que a nossa entrevista daria bastante questionamento, porque é muito boa, porque ela sabe que abre um leque e orienta essas mães. Tá? Como eu tenho pouco tempo e quero voltar aqui para o nosso futuro vereador, eu te faço uma pergunta. O que você poderia dizer para essa mãe olhando para a câmera? Já que você tem a experiência, já que você carrega esse problema nos seus 19 anos, nos últimos 19 anos de existência, que orientação você poderia dar, que conforto você poderia passar para essas mães? Olha, eu diria, não se culpe, você faz o seu melhor dentro das suas possibilidades, procure ajuda, não tenha vergonha de pedir ajuda a outras mães, a outras pessoas, porque as mães de pessoas com deficiência normalmente sofrem de solidão, de abandono, tem que cuidar, arcar com aquilo sozinha, não tenha medo de pedir ajuda e não seja capacitista, não tenha atitudes capacitistas com seu filho, porque ele precisa aprender a se virar sem você, ele precisa ter o máximo de independência possível. Então, quando isso for possível, tente fazer com ele, não por ele, para que ele desenvolva autonomia e independência, porque um dia a gente não vai estar mais aqui, né? Adorei o que ela falou, dentre tudo que você falou que foi excelente. Adorei quando você disse a palavra não se culpe. Muitas mães se culpam e acabam colocando em cima delas essa responsabilidade e tiram dessa criança que tem que viver, tem que crescer, tem que existir como ser humano e muitas vezes elas acabam fazendo isso, capacitando só para ela, é meu e o mundo lá fora não existe. Olha, parabéns, mas não sai daqui não, fica aqui. Vamos lá, desculpa. Ela é muito mais interessante eu também acho, não tem nem dúvida, ela traz um tema bom. Mas em futuro você vai trazer bons temas, porque você vai estar sofrendo tanto quanto ela só. E esse tema... vereador, sabe como é que é? Não, e essa pauta é uma das principais pautas da nossa bandeira. A Isabela está comigo nessa caminhada e a gente tem uma das pautas principais, é a pauta de inclusão, é a pauta de apoio à rede de pessoas com deficiência, deficiência física, deficiência intelectual. Então, a gente precisa dar esse suporte. A gente dá também aulas de empreendedorismo para as mães de pessoas com deficiência, porque muitas vezes elas não podem buscar um emprego para não perder o benefício ou porque não tem com quem deixar os filhos. Então a gente ensina as mães a empreenderem, a ganharem dinheiro dentro de casa, através de artesanato, através de gastronomia, através da comunicação das redes sociais, para que elas possam monetizar e possam ter uma renda extra. Olha, como eu falei para ela, o tema é muito grande.
mas eu vou aqui fazer uma coisa principalmente para ele, para você estar tranquilo. Tomara que, como eu poderia dizer, né? Porque isso aqui é uma entrevista, mas tomara que o coração seu não mude lá na frente, com tudo que a vida dá. Porque quando a gente está verbalizando para conquistar algo, a gente se coloca numa posição extremamente fácil e amável e tudo flui. Mas quando a gente entra lá dentro, a gente se torna muitas vezes tão eu vou dizer essa palavra que espero que não aconteça, claro, você corrompido, sim, pela própria sociedade, pelo próprio grupo que nos cerca, e acaba por muitas vezes esquecendo aquilo. Perfeito. Então eu espero que você continue olhando para dentro de você com a mesma pureza que você está mostrando aqui e olhando que do teu lado tem uma mulher que vivencia um problema e que você se compromete a fazer não só pela filha, né? Por todos, não só pela filha dela, mas por todos. O mundo Tomara que você faça isso, irmão. Com certeza. Porque você conquistou o meu voto. Obrigado. Você conquistou e espero que você conquiste as pessoas. E que o que está nascendo aqui dentro seja verdadeiro pro resto da sua vida. Obrigado. Tá bem, irmão? Te agradeço muito pelo carinho. Eu que agradeço. E para mim, na verdade, foi uma quebra de paradigma que está vindo para a política. Eu sempre fui muito preconceituoso, eu sou muito desconfiado das pessoas, a gente é muito descrente com a política, e eu precisei romper uma barreira dentro de mim hoje, com 50 anos de idade, 30 anos de empreendedorismo, entender que a gente precisa estar participando das tomadas de decisão, porque as empresas e as famílias, elas estão diretamente ligada às tomadas de decisão que vão ser feitas dentro da política. E se a gente que é do bem não estiver participando, a gente vai continuar sendo governado e sendo orquestrado por pessoas que não têm idoneidade e comprometimento com a sociedade. Eu acho que ele disse tudo. Se você não exigir o seu direito e participar daquilo que te cerca para que você melhore como ser humano, como pessoa, não adianta ter pessoas imbuídas de mudar algo que você não quer mudar. Por isso, nós, de última hora, agradecemos a João Diniz. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho e energia sempre. E Isabela Bittencourt, obrigado pelo carinho. E nós, de última hora, continuamos aqui. Aonde? Na 5ª edição dos Grandes Negócios.